Oi pessoal, estamos de volta aqui, né? Para a gente continuar aí as aulas 14 e 15, progressões aritméticas, segunda parte, né? Nessa parte eu vou resolver para vocês os exercícios 1 e 2 aí da apostila Alfa 2, né, pessoal, da manhã, portanto, e que se encontram nas páginas 149 e 150 aí da sua apostila. Espero que você tenha seguido aquela minha orientação, né? Ou seja, já tenha tentado resolver o exercício, tenha pelo menos, né, lido o enunciado, tal, para você aproveitar mais aí as resoluções, beleza? Então vamos lá. Se você não fez isso, né, faz aí, dá um pause no vídeo e faça aí a leitura e tenta resolver primeiro. Bom, questão do Enem 2016, né? Então na apostila aí não saiu o ano da questão, né? Mas enfim, dá uma pesquisada aí, Enem 2016. Ele disse o seguinte: sob a orientação de um mestre de obra, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Ou seja, olha só, já vamos concluir aqui. A sequência de andares que o João efetuou reforma é uma PA, né? Uma PA de razão 2, porque de 2 em 2 andares. Se você de repente falou, Yudi, já sabia, né? 1, 3, 5, 7, né? Era uma PA. Ele precisava falar isso aqui? Bom, é melhor, né? Para a gente tornar o enunciado mais preciso. Mas se ele não falasse, a gente subentende, né, que é uma PA de razão 2, senão não daria para resolver, né? E aí Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente de 3 em 3 andares. Ou seja, é uma outra PA de razão 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, né, eles foram, digamos assim, subindo os andares, terminaram no mesmo lugar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Bom, então primeiro, vamos anotar as informações aí que a gente já tinha concluído? Então olha só, né? A sequência do João: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim por diante. Então eu escrevi mais elementos do que ele forneceu aí no enunciado para ficar mais fácil de identificar algum padrão, né? Quando a gente tem dificuldade aí de repente enxergar algum padrão, você só lê o enunciado e fala, puxa vida, eu não consigo, né? Não sei o que está acontecendo aí direito. Então, seja um pouquinho persistente, faça um pouquinho mais, porque às vezes é mais fácil identificar padrões numericamente do que assim, meio que só com a compreensão do texto, né? Então, olha só, sequência do Pedro, ó, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, somando 3, né? 1 mais 3 dá 4, mais 3 dá 7, mais 3 dá 10 e assim por diante. Bom, percebam, portanto, que essas sequências têm alguns números em comum, né? Que são, na verdade, os andares em que os dois efetuaram reparos. Olha aí, ó, né? O número 1 é comum, né? O andar 1 foi feito reparo pelos dois, no andar 7 também, no andar 13, no andar 19. Então vocês viram, né? Tem vários elementos em comum, né? Então os andares incomuns formam a sequência 1, 7, 13, 19, 25, né? Ó, não estava aqui, mas vai ser o próximo 25, 31, 37. Como é que eu sei disso, né? Porque é uma PA de razão 6. E aí, para quem fala assim, puxa vida, Yudi, tem uma maneira da gente chegar nessa conclusão, né? Nessa aqui, ó, de que é uma PA de razão 6, aqui, ó, sem montar essa sequência, né? Ou qual é a lógica? Por que eu posso garantir isso aqui em termos lógicos, né? Sem ficar olhando? E a lógica é a seguinte, olha só.
Quando a gente está andando na sequência do João, a gente está somando a razão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ou seja, a gente está somando 2 ou 4, 6, 8, 10, né? Somar 10 é somar 5 vezes o 2, né? Ou seja, é somar 5 razões, né? Então, eu estou somando múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Na sequência do Pedro, a gente está somando múltiplos de 3. Ó. Soma 3 daqui para cá, soma 6 daqui para cá, soma 9, soma 12, né? Ou seja, eu estou somando 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. E aí o que acontece? Se eu estou somando múltiplos de 2 e múltiplos de 3, a soma que eu estou fazendo vai coincidir quando o múltiplo for comum de 2 e de 3. E o primeiro deles é o 6. Né? Então, quando eu somar 6 numa sequência, somar 6 na outra, eu vou encontrar termos, né, das sequências. Ou somar 12, ou somar 18, ou seja, eu estou somando 6, que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Entendeu a lógica? Né? Então, dava para ter concluído isso também, eu acho, né? Mas numericamente fica mais fácil, né? Bom, e aí vamos para a pergunta, né? O que a gente quer dessa PA aqui? Olha só, ele disse que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Ou seja, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui já deram 7 andares, né, feitos reparos pelos dois. Aí eu obtenho o próximo 8, 9, 10, 11, 12, até chegar no 20º. Então, uma opção é a gente ir somando 6, que é a razão da PA, até encontrar o 20º termo. Perfeito, você responde o exercício. No entanto, imagina se esse prédio fosse assim mega alto, né? Muitos andares, e o João e o Pedro procederam da mesma forma, só que eles realizaram no total reforma nos mesmos andares em, sei lá, 217 andares. Aí ficaria, né, inviável a gente ir somando 6 até, né, chegar no 217º termo, né? É aí que entra a formulinha que a gente viu do termo geral. Então, olha só, queremos, portanto, né, o 20º termo dessa sequência. E como queremos o 20º termo dessa sequência? Usando aqui a fórmula do termo geral. Quem que é o A20? Olha só, usando o termo geral, o A20 é A1 mais 19 razões. É aquela lógica, né? Se eu já estou no primeira posição, eu quero chegar até a 20ª posição lá na frente, né? Então, para chegar na 20ª posição, opa, lá na frente, pro outro lado, né? Aí, né? Então, se eu quero chegar lá na 20ª posição lá na frente, meu vídeo é espelhado aqui, 20ª posição lá na frente, enfim, eu tenho que andar 19 posições para frente, beleza? Andar 19 posições para frente na PA é somar 19 razões, né? E aí, portanto, substituindo os valores, olha só, a gente chega à conclusão de que A20 é o A1, que vale 1, opa, aqui vale 1, mais 19 vezes a razão, que vale 6, né? Ó, tá aqui, ó, né? 19 vezes 6, ó, vai lá no rascunho, vai dar 114. E aí, 114 mais 1 acaba dando, né, o A20 igual a 115, tá aí, ó, né? 115 é o valor apresentado na alternativa D. Bacaninha, né? Então, vocês viram, não basta simplesmente saber as fórmulas de PA, né? Enfim. E digo mais, se você sabe só a fórmula, nesse momento aqui, ó, do termo geral, ó, tem gente que confunde aquele AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tal, né? Tem gente que tem dificuldade na simbologia. Agora, se você sabe a lógica, putz, muito melhor, né? Vai bem mais rápido aí. Bom, vamos para o exercício 2, ó. Vamos para o 2 aqui. Então, olha só, né? No exercício 2 da PUC Rio de Janeiro, julho de 2017, ele disse o seguinte: ó, os números 10, x, y, z e 70 estão em PA, nessa ordem,
né? Então ele diz, porque ele não usou aquela simbologia de sequência, né? Aqueles dois parênteses ali, né? Então, como ele não usou a notação de sequência, ele precisou mencionar que essa é a ordem. Ó. Primeiro é o 10, depois é o x, depois o y, z e 70. Tá? Se ele não diz que está nessa ordem, aí o enunciado pode ter furos, né? Quer dizer, a gente pode interpretar de outro jeito, e aí, enfim, não fica claro, né? Então é melhor colocar. Pergunta aí quanto que vale x mais y mais z. Então, esse é um exercício que a princípio ficam tentando achar x, y, z, ficam tentando usar a fórmula do termo geral, que até rola, mas vamos pensar de outro jeito. Então, olha só, né? Escrevi a PA 10x, y, z, 70, agora usando a notação de sequência, né? E lembra que se eu tenho o primeiro termo, que é 10 aqui, ó, e o último termo, que é 70, tem uma relação aí. A soma dos termos equidistantes dos extremos era constante, eu tenho esses extremos. Então, ó, usando a propriedade, se eu faço 10 mais 70, o resultado dessa conta é a mesma coisa aqui, o segundo mais o penúltimo, x mais z, que é o do meio mais ele mesmo. Então, pela propriedade, olha só o que a gente escreve. Primeiro, x mais z, que é a soma desses dois, tem que ser igual a 10 mais 70, é a propriedade, o que nos leva, portanto, a x mais z igual a 80. E, de novo, usando a propriedade, se eu pego do meio e somo com ele mesmo, y mais y, ou seja, 2y, né? Aqui, ó, isso tem que ser 10 mais 70 também. O que nos leva, portanto, a y igual a 40, né? Porque vai dar 2y igual a 80, então y é 40. Tá aí. Se eu achei o x mais z e se eu achei o y, logo, se eu quero x mais y mais z, eu quero o resultado dessa conta, que é o x mais z, mais o dessa conta, né? Então, x mais y mais z vai ser 80, né? Que é esse pedaço aqui, ó, x mais z dá 80. Mais o do meio, mais 40, isso acaba dando x mais y mais z igual a 120. Tá aí, ó. Esse é o valor apresentado na alternativa E. Viu que facinho? E notem que não houve necessidade da gente calcular o valor exato de x, de y, de z, e nem dá. Tá? Nem dá. Não, na verdade daria, né? Aqui, a gente conseguiu achar o y e tal. Daria para achar o x e o z também, né? A gente usa a propriedade ali da média aritmética, tal, dá para achar todos os termos. Só que não há necessidade, né? E no vestibular tem essa história, né? Quanto mais rápido você fizer as questões, mais tempo sobra para você pensar naquelas coisas mais sofisticadas. Beleza? Bom, então tente agora fazer o exercício 3 e o 4 e na sequência assista aos vídeos, né, as partes 3 e 4. Lembrando que na parte 5 aí eu vou fazer alguns extras aí para vocês, né? E mesmo se você tem certeza que você acertou, assiste o vídeo aí. Importante, né? Porque às vezes eu posso usar outras estratégias, outras lógicas, né? E aí você pode ganhar tempo aí no vestibular. Beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal.